Fala galera, eu sou Thales Gomes e você está ouvindo o podcast do Papo de Gestão, um podcast do Gestão 4.0, no qual vamos compartilhar conteúdos exclusivos sobre gestão, growth e vendas com vocês. Aqui você vai aprender boas lições sobre liderança e empreendedorismo, lições essas que teriam me poupado de muitos erros na EasyTax e na Singu. E no final, vai falar comigo o que achou no Instagram do @Thales Gomes. Me segue para mais conteúdos como esse. Um grande abraço. O bate-papo de hoje vai ser super interessante, né? A gente vai ter presença aí do Thiago Nigro, Primo Rico. Ele é um cara que eu admiro demais, porque ele conseguiu de fato, né, junto com alguns outros grandes nomes aí no Brasil, ele conseguiu de fato criar negócios através da sua audiência. Então a gente quer ajudar a decupar aqui para vocês hoje quais são esses processos, né, que ele criou para poder conseguir construir negócios através da sua audiência. Eu quero perceber como que ele faz isso e tentar achar aqui algumas dicas para que a gente possa aplicar nos nossos negócios. Obrigado por aceitar o convite, viu, mano, para esse bate-papo aqui. Pô, cara, seria maluco de não aceitar um convite seu, cara. Não tem como. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Já me ajudou muito. Já me deu muitas dicas. Sou muito feliz por tudo que você já fez por mim. Vamos começar esse bate-papo aqui, Thiago? Eu quero aproveitar cada segundo com você. Vamos nessa. Vamos pra cima, cara. Fazer uma reflexão aqui, né? Período pré-internet, a gente tinha lá grandes marcas que investiam muito em P&D para, a priori, descobrir algum produto que eventualmente seu ICP, né, seu Ideal Customer Profile, teria acesso. E aí eles iam para as mídias de massa, para de dentro para fora ir conquistando ali os seus consumidores. Então, por exemplo, eu descobri lá um equipamento chamado micro-ondas, e aí eu vou produzir esse micro-ondas e vou para TV, para rádio, para jornais, revistas. Eu vou gastar dezenas, centenas de milhões de dólares em uma grande campanha de marketing, um tiro de canhão para poder vender essa inovação, esse novo produto chamado micro-ondas. A internet se populariza, meados de 90, início dos anos 2000, começa a se popularizar, e aí começa a se falar de mídia programática, ou seja, do marketing online, através de mecanismos que foram popularizados principalmente pela Google, né? Você consegue entrar em um leilão de termos e ter dados geográficos e demográficos para que você consiga fazer um corte melhor de quem que seria esse ICP, esse consumidor ideal para o seu produto, de modo que você abaixa radicalmente o custo de aquisição desses consumidores, né? E vai, ao invés de dar tiro de canhão, você dá tiro de mira laser. Acerta, quando faz certo o processo, né? Em quem de fato interessa. Essa é a segunda revolução, tá? A terceira revolução vem com as mídias sociais, como pessoas, ao exemplo do que você faz aqui no Brasil, de forma muito genial, criam uma audiência extremamente relevante, entregando um conteúdo transformador para essas pessoas sem pedir nada em troca. E depois, essa relação de confiança vira um canal pelo qual as pessoas falam: olha, eu já confio tanto em você, Thiago, você está me ensinando a economizar dinheiro, a investir, você está me ensinando a pensar com uma cabeça de construção de riqueza. Eu queria saber o que mais você tem para me ajudar. E aí vira um canal de distribuição, e através desse canal de distribuição você consegue criar negócios e ter ainda mais eficiência nesse processo de aquisição, que a gente chama de CAC, né? Tem um custo de aquisição menor, que, por consequência, vai te trazer uma margem de contribuição maior e uma possibilidade de crescimento exponencial quando você oferece um produto que, de fato, resolve uma dor dessas pessoas. Você é uma das pessoas, se não quem melhor faz isso no Brasil em produtos de high ticket. E acho que a ideia aqui seria você falar um pouco daquele Thiago que saiu do AI e começou a perceber essa oportunidade e entendeu o game de criar valor através dessa cadeia, né? Como que a gente constrói esse negócio? E, eventualmente, queria que você fizesse a sua consideração pensando nos negócios. O que os negócios podem aprender com essa nova revolução que você é um dos líderes aqui no Brasil? Pô, legal. Cara, boa contextualização, legal. E é legal compartilhar um pouco do que eu vou falar, porque eu tive uma quebra de paradigma quando eu entrei na internet. Eu vi que aquela teoria que eu estudei, por exemplo, na faculdade e em vários livros, muito dessa teoria não se aplica na prática, né? Então, por exemplo,
quando eu entrei na internet, né, qual era o contexto? O contexto era, eu era um cara de mercado financeiro, eu tinha ali quase 10 anos trabalhando no mercado financeiro, o dia inteiro olhando para a tela de computador, bolsa, gráficos, clientes. Esse era o meu contexto. Aí eu decidi ir para a internet, né? Quando eu fui para a internet, eu fui seguindo um modelo tradicional, né, que qualquer pessoa seguiria quando vai montar um negócio. Então, o que eu pensei? Pô, o que é um tamanho de mercado endereçável interessante aqui no Brasil? Porra, onde tem menos competição, né? Aonde está o dinheiro? São coisas básicas. E na minha cabeça, olha a tese que eu tinha construído. Por que é importante eu falar dessa tese? Porque essa tese que foi muito bem construída, ela não valeu de nada, foi por água abaixo e o que me deu dinheiro foi outra coisa. Então, olha, imagina, eu entrei ali na internet, coisa próxima de 7 anos atrás, e eu comecei a pensar, bom, quero falar de investimentos. O que é o investimento mais popular do Brasil? O investimento mais popular do Brasil era a poupança. Só que quando a gente olha para isso, todo mundo já sabe que a poupança não é um bom investimento. Porque tem muita gente falando sobre isso. Então eu pensei, não faz sentido, não é intuitivo eu ficar falando de poupança. Então eu vou falar de previdência. Previdência privada era o segundo investimento mais popular do Brasil. Continua sendo. E o interessante é quando você tira de uma poupança e coloca numa outra aplicação, você tem um spread positivo, ou seja, você ganha muito mais dinheiro. Mas quando você tira de uma previdência ruim no Brasil e coloca numa previdência boa, o seu spread ou delta aqui é muito maior. E ninguém estava falando sobre isso. Então eu pensei, bom, todo mundo sabe que é uma previdência, é o segundo investimento mais popular do Brasil, o impacto é maior, a concorrência é menor, vou para cima, vou falar sobre isso. Fazia sentido. E eu comecei a produzir conteúdo de previdência. Thales, eu produzi quase 4 meses de conteúdo em cima disso. E, cara, o que aconteceu foi que eu não tive um mínimo resultado. Então, uma primeira coisa que eu aprendi aqui e que as empresas que estão na internet hoje têm que aplicar na prática é que o conteúdo ele é menos importante do que o contexto. Isso foi um dos primeiros aprendizados que eu tive. Né? Porque não importa o quão bom era o meu conteúdo sobre previdência. Eu até hoje acho que o melhor conteúdo de previdência privada na internet, se não foi o meu é um doce. E nunca explodiu lá atrás. Né? E o meu canal explodiu de fato, né? As minhas plataformas de distribuição, elas explodiram de fato quando eu mudei o contexto. Quando eu coloquei o contexto que a galera queria ouvir, né? Então eu comecei a falar do que eles queriam ouvir. Não adianta você falar do que você quer. Porque como você disse lá atrás, uma das evoluções, né, era que, pô, antigamente chegava a mídia e falava, é isso. Né? E todo mundo tinha que ouvir porque não tinha outra opção. Hoje não é mais assim. Hoje você precisa estar onde eles querem e depois disso você precisa dar um jeito de vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. Isso é um outro insight que eu tive com o passar do tempo, tá? Verdade. Porque assim, cara, o que os caras querem? Querem isso, mas eles precisam disso daqui. Se eu entregar o que eles querem, eles não vão ser transformados. Se eles não forem transformados, eu vou ter uma média de avaliação muito ruim, meu produto é ruim mesmo entregando o que eles querem. Então, o que eu entendi também é, não adianta entregar o que eles querem. Entregar o que eles querem é parte da equação. Você precisa entregar o que eles precisam. Senão você não vai ter o ciclo e aí o seu CAC vai chegar uma hora que vai ficar muito caro. Tá? Então, cara, eu entrei na internet, comecei a fazer isso e eu consegui o mais importante na internet hoje. O mais importante na internet hoje é a distribuição. Tá? Isso aqui é a maior virada de chave, eu acho, de alguém que produz conteúdo na internet. É que você deve buscar a distribuição em primeiro lugar. Tá? E isso não é ruim. Pelo contrário, porque a distribuição vai permitir que você tenha o que, para mim, é o ativo mais valioso de uma empresa. Por que a distribuição, para mim, é o ativo mais valioso de uma empresa? Porque se você pegar a maior pizzaria do mundo, ela não tem a melhor pizza. Se você pegar os maiores bancos do Brasil, não necessariamente são os melhores bancos para o cliente. As maiores petrolíferas do mundo não necessariamente são as melhores petrolíferas. Mas o que todos têm em comum? A maior distribuição de todas. Porque quando você tem distribuição, você pode distribuir o seu produto e em ele sendo bom e você tendo lucro, você vai usar o lucro como combustível do seu negócio para você gerar um ciclo mais positivo, desenvolver tanto o seu produto quanto toda a sua rede, o seu ciclo, né? Mas a distribuição é o pilar central de quem trabalha na internet, porque aqui a gente consegue encontrar uma comunidade que tem dores parecidas, que pensa parecido, que foi unida por algum motivo. E agora é uma questão de você querer ou não oferecer uma solução que eles já precisam e que vai gerar um impacto positivo. Sabe E o que aí, eu daqui a percebo aqui, pouco, bom, Thiago? Só notar para aqui vocês. fazer um corte aqui, aí você continua no racional. Eu percebo que você, Flávio Augusto,
Joel, Bruno Perini, sei lá, Ícaro de Carvalho, vocês criaram aí um movimento, né? Então criou-se um movimento que tem uma cola ali chamada propósito. Olha, existe um propósito claro para esse movimento. E as pessoas começam a se reconhecer nesse movimento, tem um senso de pertencimento. E que a partir daí, você começa a obter aquilo que você falou que eu anotei aqui, que é a paciência, né? Para que você consiga descobrir de fato o que essas pessoas querem. Mas primeiro deixa eu criar um movimento aqui, deixa eu entregar um conteúdo com base no que elas querem, deixa eu criar um movimento, que essas pessoas vão ter mais paciência para ir construindo esse arcabouço de conteúdo e aí, de fato, tendo maior engajamento para aumentar o meu poder de distribuição. Eu percebo que nasce do movimento, mas o que vem primeiro aí, né, para essa construção de distribuição, que é o que eu estou curioso, assim? Vem primeiro o movimento ou eu tenho que, na unha, arrancar esse golden circle aí de público que de fato se interessa pelo tema e vai replicar o que eu falo para eu crescer a distribuição e depois que eu estou com a distribuição que eu crio um movimento? Eu acredito que não existe uma regra para isso, porque o movimento tem que ser genuíno. Ele, às vezes, não é descoberto num único estalar de dedo. Você vai descobrir ao longo do caminho, tá? O que eu acredito que a primeira coisa, quando você vai produzir na internet, é você pensar no tema. E depois do tema, você pensar em qual é o contexto do tema. E você produzir em cima disso. O movimento, ele é o que vai permitir que você seja grande ou não. Então, se você me perguntasse, Thiago, qual que é a diferença entre quem, sei lá, faz 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais? A diferença para mim é a narrativa. A diferença para mim é o poder de você engajar todas as pessoas numa única direção. Quanto mais você consegue fazer isso, e mais isso é genuíno, e mais as pessoas compartilham dessa crença, mais poderoso é o seu movimento. Mas isso aqui não necessariamente precisa vir num estalar de dedos, tá? Comigo, assim, quando eu comecei, isso é muito interessante. Se vocês virem o meu primeiro vídeo no YouTube, Thales, assim, 6 anos atrás, tem eu falando, sem saber me comunicar, e eu falando, o meu sonho, tô todo bobo falando, o meu sonho é ajudar as pessoas a se aposentarem melhor e ajudar as pessoas a investirem melhor, a alcançarem sua liberdade financeira, não sei o que lá. Há 6 anos, estou eu falando lá. O propósito já estava lá. Já estava lá, né? Mas ela foi se intensificando com o passar do tempo, tá? E então, bom, o que veio primeiro? Eu acho que daqui é uma questão muito particular, mas se você não conseguir encontrar esse movimento, esse propósito, essa narrativa, você vai ser muito limitado. E aí você não vai conseguir engajar muita gente numa direção. Senão, qual que é o problema só? O problema é que se você não engajar todo numa direção, você tem algo muito espalhado. E aí, agora a gente olhar, por exemplo, para o Big Brother. Por que a maioria, a grande maioria dos ex-Big Brothers não conseguem ganhar dinheiro? Porque eles não têm um movimento, eles não têm uma narrativa, eles é muito pulverizado, não tem algo em comum na base deles, né, que faz sentido. Né? Então, se eles fossem desde o começo, assim, colocados todos os esforços numa única direção, talvez eles tenham chance de mudar esse jogo. Tanto é que os que conseguiram algum resultado relevante pós-Big Brother, eles tiveram algo muito claro. Vou dar um exemplo. A Boca Rosa, a Bianca, tá aí bombando, vendendo maquiagem, um monte de coisa. Desde antes de entrar, era isso. Entrou, falava disso, usava os produtos dela. Saiu, tá falando disso. Pô, é algo claro. Se não for claro e não tiver um poder de narrativa, vai ser difícil. E sabe o que eu acho incrível, assim? É tão difícil fazer isso, cara. Eu fico louco de raiva quando eu vejo, sei lá, o pessoal desmerecendo o trabalho de alguém que trabalha com Instagram. Ah, essa menina é influencer. Ela não trabalha. Eu falo, cara, tipo assim, é tão complexo construir audiência, engajar essa audiência, promover um conteúdo transformador. É muita falta de conhecimento de causa alguém achar que é como construir uma empresa, tá? Eu vejo todos os pilares ali de construção de negócio. E eu falo isso por conta própria, porque, tipo, eu sou um homem de negócios, né? Eu não sei fazer internet e tal. Eu sou um fuçador, aí acaba aprendendo, tá? Hoje a gente tem uma estrutura lá, dentro de gestão 4.0, de mais de 150 pessoas, que nos ajuda a pensar tudo isso. Então tem times para pensar tudo, gente muito mais competente do que nós para poder pensar isso aqui, que já faz isso há mais tempo. Mas a gente mesmo, eu, Alfredo Nardo, a gente não tem a menor ideia como fazer isso. Nós somos homens de negócio, né? E por um acaso ficamos influentes. E eu vejo o quão é complicado, o quanto que o time trabalha ali para poder entregar algo. E eu tenho a profunda certeza de que eu não conseguiria fazer o que você fez, o que os outros nomes que a gente citou aqui anteriormente são referências aí, fizeram. Eu não conseguiria fazer, né? Eu consigo fazer outros tipos de negócio. Esse não,
realmente eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer, mas também tenho a humildade intelectual de admitir que eu não sei e, sei lá, te ligar, te perguntar as coisas pro Ícaro, que eu fico enchendo o saco dele direto. Então eu fico perguntando para poder dar subsídio pro nosso time nos ajudar a construir. Agora, por que eu tô puxando esse tema, tá, Thiago? E a gente vê um movimento super forte no próprio, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, as Kardashians, que ao construir uma audiência, ao construir uma grande distribuição, ao construir um movimento, elas começaram a perceber que faz muito mais sentido, ao invés de eu ficar monetizando, vendendo publi, eu criar as minhas linhas de produtos que eu sei que de fato tem attachment, né, que eu sei que de fato tem alguma ligação com o meu ICP, né, meu Ideal Customer Profile, que o pessoal que me segue. Então elas começaram a entrar num play de criar suas próprias marcas e fizeram $1 bilhão em patrimônio, né? Ou perto disso. É discutível esse número, mas que seja perto, whatever, né? Dinheiro demais. Simplesmente falando assim, não, eu não sou um simples canal de distribuição que você me compra como se fosse uma mídia. Eu sou uma empresa que tem um baita de um canal de distribuição, então eu vou usar esse canal de distribuição para fazer negócio, que é o que você faz aqui no Brasil também. Isso me lembra de um papo que eu tive com Apolinário, né? Apolinário, monstro de canal de distribuição de vendas. Ele falou comigo assim, ele falou, Thales, eu percebi há muito tempo de que eu não vendo produto para emagrecer, né? Eu vendo, na verdade, emagrecimento. Fala, você quer emagrecer? Então tem uma gama de produtos aqui. Quando eu percebi isso, eu percebi que não faz sentido eu ficar vendendo produtos dos outros via meus canais, que eu tenho distribuição. Então eu comecei a fazer marca própria, que é o play dele de marca própria. E eu vejo que você está fazendo a mesma coisa. Você vende informação, né? E você faz a marca própria da sua informação, empacota esse negócio e distribui para o seu público. Percepção está certa? O caminho é esse mesmo? Você pensa de fato nisso quando você está construindo os seus produtos? Não, eu acho muito legal. Só que antes de eu seguir nisso, dos pilares na construção dos produtos aqui no Primo, eu queria falar sobre uma sacada muito boa que você falou. Você falou, aqui no Gestão a gente tem 150 pessoas e não sei o que lá, e gente mais qualificada que eu e um monte de coisa. E aí na internet tem gente que sabe mais que eu e tal. E foi muito interessante, cara, que a gente fez um movimento que até lá atrás, né, a gente, nem tão lá atrás assim, mas a gente conversou um pouco sobre gestão e a gente estava falando sobre ter grandes líderes na empresa, né? Isso. E uma das coisas que a gente falou foi sobre a gente ter um CTO muito importante, a gente ter figuras de C-level muito importantes na empresa, né? E aí eu aprendi uma coisa muito legal que eu queria compartilhar, que é recente, mas acho que é um baita aprendizado. Eu acho que tem coisas na vida que a gente sabe, né? Então, pô, eu sei que eu sei internet, né? Uhum. Tem coisas que você sabe que você não sabe, né? Você acabou de citar, puta, eu não sei aqui fazer internet desse jeito. Você sabe que não sabe. Tem coisas que você nem sabe que sabe tanto, né? Então, é tipo o Kaique da minha empresa, que ele foi dar uma aula de YouTube e falou, caraca, eu sei bastante de YouTube. Né? O cara nem sabe que sabe tanto. Kaique é uma fera. É uma fera. E você tem o quarto tipo de percepção, que são as coisas que você nem sabe que não sabe. E a parada é, quando você contrata ou você traz para próximo você alguém muito bom, você consegue transformar coisas que você nem sabia que não sabia em coisas que você sabe que não sabe. Então, quando eu trouxe nesse exemplo uma pessoa muito incrível para participar do time, eu nem sabia que eu não sabia um monte de coisa, ele mostrou isso, eu falei, caraca, eu sei que eu não sei. E agora, eu já tenho um problema resolvido aqui, porque eu tenho alguém que sabe. Né? Então, você não precisa saber, você precisa de alguém que sabe. Então, na internet, essa foi uma jornada que intuitivamente foi acontecendo comigo e que hoje, conscientemente, eu sei que tem coisas que eu não sei e por isso eu preciso trazer gente boa para poder me mostrar esse caminho. Né? Fazer um Isso daqui parênteses aqui que você está falando, que é super importante. Tem uma frase do Mark Twain que ele fala algo parecido como isso, tá? Não estou coaching certo, que eu não tenho certeza se eu lembro, mas ele fala, ó, o que causa grandes problemas não é o que você não sabe, mas aquilo que você tem certeza que sabe e não sabe. Então, é isso que causa grandes problemas, né? É até a frase de abertura daquele filme The Big Short lá, que fala do crash de 2008, sabe? É a frase de abertura, né? Que o que causou, de fato, o grande problema do subprime é a falta de humildade intelectual, né? Ali, o pessoal que tinha certeza que sabia algo que eles não sabiam, que não estava sob o controle deles, né? Então, é super importante essa tua humildade intelectual, Thiago, porque eu vejo que pessoas... A gente, bom, tem a oportunidade de conviver com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil. E eu vejo que isso é super normal, né? As pessoas têm crenças de que, o cara tá super bem-sucedido, ele fica super arrogante, ele não aceita
mais conselho de ninguém. E é exatamente o contrário que eu vejo, né? Quanto mais bem sucedido o cara é, menos certeza ele tem das coisas, mais dúvidas ele tem e mais humilde intelectualmente ele é. Eu tava em Los Cabos de férias lá e tava eu e o Benchimol no mesmo hotel. A gente foi almoçar e ficamos numa resenha ali numa tarde. Cara, assim, você conhece o Benchimol, inclusive melhor do que eu. É incrível a humildade intelectual desse cara. As coisas que a gente trocava ali e a atenção que ele para ouvir, por mais que ele fale, mas eu acredito em A. Eu falo, posso te colocar minha visão de que A para mim é B? Pode. E ele ouve, fala, pode ser, e se questiona. Não é à toa que está onde está. Então, você saber que não sabe, e principalmente ter humildade intelectual para poder mudar as suas certezas, eu acho que é uma avenida de crescimento pessoal que acaba refletindo nos teus negócios super importante. Não, ele me Eu deu um queria fazer puta. esse parênteses. Pra gente não aprofundar muito nisso, mas ele me deu um conselho muito importante uma vez que ele falou: seja humilde. Assim, quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Não só, Exato. mas uma humildade real, não uma falsa humildade, né? Aquela de jogador de futebol, às vezes. Tipo, não, Exato. não, eu não jogo tão bem, é o meu time. Não, pô, você joga bem pra caralho, não é assim, né? Mas assim, isso daí para mim chama sofisticar ignorância, né? Olha Tipo, que legal. porque olha que Não, interessante tá esse aqui. termo. Sofisticar a ignorância. Porque, cara, a ignorância, assim, o que é o tolo? Tolo é aquele que é arrogante ou que é ignorante. O ignorante, ele não sabe que não sabe. Então a culpa às vezes não é dele. Então como você sofistica a ignorância? A ignorância. Você traz gente melhor que você para próximo e você é humilde intelectualmente para ouvir, né? Agora, Exato. voltando no papo do produto, né, e do bilhão, Kim Kardashian e tal, eu acho que os próximos, não sei se os próximos, mas muitos bilionários nos próximos anos ou meses serão influências digitais. Muitos. Eu, inclusive, tenho o meu top 10 secreto aqui, que eu vou postar um vídeo em breve sobre os top 10 influencers que eu acho que se tornarão bilionários nos próximos anos, né? Animal. Mas qual que é o ponto? Existe uma maturidade, um amadurecimento que eu acho que está acontecendo, não só de influencers, mas de trabalhar na internet, as próprias empresas, né? E que ele está acontecendo. Então eu vou contar um pouquinho da minha jornada que eu passei por esses momentos. Qual que foi o primeiro momento? Foi o momento do deslumbre que todo mundo passou. Então todo mundo falou: nossa, peraí, cara, eu posso ganhar dinheiro aqui, assim, eu posso mostrar um negócio e ganhar dinheiro. Né? Então isso daí aconteceu. Aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu fiz uma propaganda, né, no meu canal e que eu me arrependi muito. Só que quando eu tinha acabado de fazer, era um deslumbre que eu falei: meu Deus, eu acabei de ganhar, não lembro se era 3 mil ou 5 mil reais para fazer isso. Caraca! Só que aí depois eu comecei a entender que o jogo não era esse, né? Então teve um processo de amadurecimento e eu falei: cara, tá todos os influencers querendo fazer assim. Eu, como eu sempre tenho o resultado das marcas, né? Eu sempre quero saber o resultado que eu gero. Se eu gero tanto resultado assim, por que eu vou ficar vendendo publicidade? Fato. Então, eu dei um próximo passo, que foi o passo de eu ganhar por performance. Então, eu fiz muitas campanhas alinhadas com performance, com marcas. Eu falei: bom, só vou falar aqui se a gente for alinhado com performance. E aí, a gente começou a ganhar muito mais dinheiro. Só que a maioria dos influenciadores no Brasil e no mundo não fizeram e não fazem assim. Mas por Não que eu fiz fazem, viu, assim? cara? Eu sei que eu já Não. tentei contratar por performance aí para Singu e tal. Não fazem mesmo, não topam. Cara, mas por que eu sempre topei? Porque eu sempre tive muita clareza que eu trago resultado. Né? Então, os que trazem resultado fazem isso. Os que não trazem, claro que existem as exceções, geralmente não. Então, essa foi a segunda fase para a gente. A terceira fase foi assim, Thales. Eu falei: porra, peraí, não faz sentido isso também. Por quê? Porque por mais que a gente tenha um puta filtro, a gente recebe bilhares de ofertas de publicidade todo dia. Eu falei: não faz sentido, porque no final das contas eu não consigo ir lá e influenciar no produto. Eu preciso poder influenciar no produto, porque eu represento, porra, toda essa galera. O meu maior ativo qual que é? A confiança da minha audiência. Então eu preciso poder influenciar no produto. Então eu comecei a falar só de marcas e produtos que eu sou sócio, né? Então esse foi o terceiro passo da mudança. Foi quando a gente começou a fazer o que a gente chamou de Media for Equity, né? Uma coisa que já existia, mas que a gente popularizou aqui no Brasil. E aí, porra, aí o negócio começou a mudar completamente, vertiginosamente, porque a gente parou de ganhar o CAC e a gente passou a ganhar a margem de contribuição vezes 20, vezes 30, vezes 50. Exato. Então a gente começou a ganhar muito mais dinheiro, porque agora a gente ganha equity. A gente Exato. começou a entregar algo muito melhor para nossa audiência, porque a gente pode influenciar lá dentro, né? Então, se você tem uma marca, um negócio, você precisa aprender a jogar esse jogo
ou trazer gente para jogar contigo. Porque o influenciador bom, ele não é mais uma vitrine. Ele é, porra, um canal de distribuição ferrado e que te dá informação que as pessoas pagam milhões de reais para ter, porque o influenciador está na ponta, ele está falando todo dia com a galera. Então, realmente foi uma coisa game changer para a gente. E só para passar a bola para você, a gente fez nosso primeiro exit, né? Depois de começar a aplicar isso de Media for Equity. Foi da Kinvo, né? Do Kinvo. A gente fez um exit, a gente vendeu o Kinvo por 72 milhões de reais, né? Então, assim, foi um exit muito interessante e muito mais do que a gente tivesse feito publicidade. E o melhor de tudo, durante esse período que a gente foi sócio, cara, eu influenciei demais lá dentro para que você fosse a melhor experiência para mim e para os primos. Então, isso foi incrível. Todo mundo ganhou. A empresa, a audiência, eu, todo mundo. Foi bom para todo mundo, né? No mercado de Venture Capital, a gente fala muito de Smart Money, né? Que é quando eu pego um investidor que tem um baita fit ali com a minha companhia, então eu não estou pegando dinheiro por dinheiro, eu estou pegando um investidor que tem fit com a nossa companhia, né? E quando eu pego aí, eventualmente uma Media for Equity, que, puta, sei lá, eu, por exemplo, já recebi proposta da Globo uma vez para a gente pensar no modelo para fazer Media for Equity com o Singu na época, eu falei, pô, não vejo como fazendo sentido. Por quê? Porque, sei lá, publicidade na Globo é algo comprável. Então, eu não vejo sentido de eu dar a equity da minha companhia, que eu sei que vai valer muito mais grana ali no futuro. De fato, estava aprovado isso, valeu mesmo. Então, eu não queria trocar por algo comprável equity. Equity, geralmente, eu troco porque não é comprável, né? Então, quando que eu uso equity, por exemplo? Quando eu quero trazer um valor para minha sociedade, né? Eu quero trazer uma pessoa complementar, que tem skill complementar para minha sociedade, que eu não consigo contratá-la. Aí eu dou equity, né? Eu dou um percentual. Para quem não sabe o que é equity, gente, é um percentual da sua companhia, né? A companhia ela tem um número de ações, eu separo um conjunto de ações que eu vou doar, e aí tem formas de doar, isso podem ser parceladas, por exemplo, que a gente chama de vesting, que inclusive tem um mecanismo do direito societário que te permite fazer um teste sem onerar a sociedade, caso esse teste não funcione, chamado CLIF. Né? Tem nos meus destaques ali, eu falo um pouco sobre isso para quem quiser ver depois, tá? Mas por que eu estou contando essa história aqui? Quando a Kinvo vai e pega vocês, primo, eles estão pegando um puta do Smart Money, que além de ter, né, eventualmente algum cheque e tal, mas mesmo que não tenha, eu não conheço o deal, você está dando um baita de um canal de distribuição para eles, que é a oportunidade de monetização e que no mínimo seja de crescimento de top line. Startups, a gente sabe disso, né? Ela está nem aí para crescimento de última linha, está preocupado com o crescimento de top line para poder fazer a próxima rodada e ganhar um corpo, e eventualmente ou vai para o M&A ou buscar um IPO, né? Cada um toma um caminho estratégico ali. O fato é, você traz crescimento de top line. Então, uma jornada de venture capital, que geralmente a cada 12 meses você vai fazer uma rodada de fundraising, né? Você vai levantar capital para a tua companhia. A gente levanta de 18 a 24 meses de que a gente chama de runway, né? De duração do dinheiro. A cada 12 meses a gente levanta uma próxima rodada de funding a um valuation, obviamente, maior, desde que a gente, obviamente, tenha entregado crescimento, né? Essa é a grande dificuldade de startup, constantemente você entregando crescimento para que você consiga levantar a um valuation maior e não ser assim, tão diluído, né? Se eu pego um canal de distribuição gigante como um Thiago Nigro, eu tenho uma garantia de que eu vou atingir o próximo level e fazer um próximo round. Então, faz sentido para mim, eventualmente, doar equity para esse modelo, né? Se de fato tem uma audiência engajada, não é audiência de gente comprada, não, tá, gente? Isso é fácil de ver. É audiência de gente que tem audiência de verdade, engajamento e tal. Isso aí ele vai conseguir trazer valor para você, que se você tem crescimento de top line, se tem fit, né, com o público, você vai fazer uma próxima rodada, um valuation 3, 4, 5 vezes maior, então valeu a pena essa relação de troca. Incrível, cara. E vocês hoje, inclusive, participam da Bossa Nova, né? Você tem mais investimentos nesse modelo, não é isso? Exato. Cara, a gente entendeu como isso funciona e a gente tem alguns mecanismos muito interessantes e difíceis de replicar. Um mecanismo interessante para a gente é, bom, audiência, o que vocês querem? Isso é a melhor coisa do mundo. Audiência, o que vocês querem? Pô, eu quero uma ferramenta de R. Tá bom. Então eu vou atrás, né? Então, assim, a gente tem numa ponta exatamente qual é a necessidade, as pessoas falando qual é a dor, qual é o problema, o que eles querem, o que eles estão dispostos a pagar. E do outro lado, a gente comprou, né, para a gente poder escalar um pouco mais esse nosso aprendizado, que funciona e é melhor para todo mundo, a gente comprou uma participação na Bossa Nova. E a Bossa Nova, assim, obviamente a gente não aporta um capital financeiro apenas, mas sim o nosso know-how, conhecimento, mídia, relacionamento, tudo, né? É o know-how e o know-who que a gente aporta, né? E aí, cara, quando a gente compra uma parte,
né, da Bossa, a gente monta um pool. A gente montou um pool lá dentro. Então a gente montou um pool, que é um fundo de investimentos, basicamente, em que a gente investe em startups. Então a gente fez quase que um Shark Tank, digamos assim, né, no nosso canal do YouTube. Eu vi, Em ficou que, super legal. né, foi muito. Aliás, você tem que ir um dia lá como convidado para a gente ajudar em alguns negócios. E Vamos assim, lá. e o que a gente fez? A gente lançou uma primeira temporada e a gente vai lançar uma segunda agora. E qual que é o game por trás do negócio? Do lado a gente tem um fundo com dinheiro, né? Do outro lado a gente tem o Primo Startups. Aqui já rolou uma qualificação de sei lá quantas mil startups que a Bossa Nova já filtrou. E ela traz, nesse caso, trouxe 9 startups para fazer um pitch para a gente. Só que eu já sei exatamente o que minha audiência quer. E do outro lado, eu tô, depois de uma validação infinita aqui, eu estou ainda escolhendo negócios que fazem sentido. E como a gente já tem a audiência que quer, a gente, além de comprar um negócio interessante, a gente compra geralmente de 5 a 25% dos negócios, a gente compra com desconto também no valuation. Óbvio. Então a gente consegue juntar todas as pontas aqui e, pô, e além disso, também ter um ganho financeiro. Então, assim, a gente conseguiu criar a sinergia. É o ganha-ganha para todos os lados. Para a startup, que a gente resolve o problema dela de CAC, que é um cash burn que pode ser imparável. A Exato. gente resolve o que Geralmente né? geralmente é o maior dor. Do outro lado, o Ontem, filtro. inclusive, eu tive uma live aqui com o Fabrício Blois, né? Que é o fundador lá da Móvel, que é dona do iFood. O Blois me falou, cara, a gente tem 400 milhões de entregas por ano, 400 milhões de entregas por ano, nunca deu R$ 1 de lucro, né? Nubank, nunca deu R$ 1 de lucro. Né? Quando você pega as maiores startups do mundo, são as maiores empresas de tecnologia do mundo, a Amazon, por exemplo, né? A Amazon, se eu não me engano, até hoje, né? Não entrega... Demorou pra caramba, né? Pra dar Demorou lucro. pra caramba, assim, décadas. Uber, ano passado, a Uber vale 104 bilhões de dólares, né? Só no ano passado ela deu 8 bilhões de dólares de prejuízo. Então talvez a audiência não está acostumada com venture capital, se assusta, fala, nossa, como assim empresa dá prejuízo? Gente, isso é super normal, é um movimento, é um negócio chamado startups, né? São empresas de crescimento exponencial. Essas empresas estão olhando o top line e a justificativa tá num play de dominação de mercado. Então ele não está preocupado em entregar lucro aqui agora. Está preocupado em crescer o mais rápido possível para que não chegue um player com 10, 20 vezes mais dinheiro, depois despeje dinheiro no mercado, foda o mercado como um todo, como aconteceu no mercado que eu estava, no EasyTaxi, no mercado de transporte, né? O pessoal despejou dinheiro, ninguém nesse mercado nunca conseguiu ganhar dinheiro, né? Então, um primeiro player tem que crescer o mais rápido possível, olhando o crescimento do top line, para que depois, obviamente, um dia Nubank vai dar lucro, Uber vai dar lucro, iFood vai dar lucro, Rappi vai dar lucro, todo mundo vai. Mas agora não é um jogo totalmente. Os caras estão jogando Champions League, é outro jogo. A gente está pensando em campeonato brasileiro aqui, quando a gente está falando de DRE e tal. Então é importante vocês entenderem isso quando o primo estiver falando que, eu estou investindo aqui nessa startup, vou comprar um percentual, e aí, pô, você já está pensando, será que o primo vai tirar dividendo disso? Não, em startup não vai. Se startup estiver dando lucro e distribuindo dividendo, ela está errando, ela está crescendo pouco. É isso que geralmente o investidor qualificado vai falar. Cresça mais rápido. Domine mais rápido esse mercado. Depois a gente pensa em bora online. Vamos pensar em crescimento de top line. Por causa disso que você falou, né? De CAC pra caramba. Então você ajuda esse play para poder acelerar esse movimento de maturação, para aí sim ela deixar de ser uma startup, virar uma companhia e começar a pensar em entregar a última linha ali, né? Exato. E assim, cara, é muito legal, porque você fala sobre startup não distribui lucro. Realmente não, porque o play é outro. Mas na minha vida, um dos maiores aprendizados que eu tive, tá? Eles compartilhando com a galera aqui, foi... Tiveram 2 momentos na minha vida que os meus negócios mudaram de patamar. Então, para quem não sabe, antes de entrar na internet, eu tinha um negócio, eu tinha uma assessoria de investimentos. Eu vendi essa assessoria de investimentos. Foi quando eu, de fato, ganhei meu primeiro grande dinheiro, né? Então, lá eu fiz algo que a gente replicou no Primo e foi game changer. Exato. O que foi isso? A gente decidiu não distribuir dividendos. Olha que interessante. Por quê? Porque se eu pego o dinheiro e eu distribuo para minha conta, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar tesouro direto, Bitcoin, ações e tal. Se eu deixo o negócio, eu vou reinvestir no próprio negócio. Qual que tem o maior ROI? Geralmente o maior ROI está no negócio. Se não tiver no negócio, é melhor distribuir. Exatamente. Né? Mas se eu não tiver o maior ROI no meu negócio, eu falo, porra, peraí, talvez seja... Vai fazer outra coisa, né? Entendeu? Então, assim, quando eu invisto no Facebook, o Facebook ele não distribui dividendo. Eu sou acionista do Facebook. E, se eu não me engano, ele está com um ROI hoje de 20% a 25% ao ano. Então, eu prefiro que o Facebook não distribui mesmo, não distribua. Eu prefiro que ele trabalhe o capital do que ele dê na minha mão. Porque, cara, se ele trouxer um ROI de 25% ao ano, é absurdo de bom. Né? Então, qual que foi a decisão? É não distribuir dividendo. E mesmo no Primo, que a gente gera muito caixa hoje,
não é uma startup que não dá lucro, que a gente gera muito caixa. No nosso caso, a gente também optou por não distribuir dividendo. Isso gera na minha mentalidade e na dos meus sócios uma obrigação de empregar esse capital de alguma forma inteligente. Então a gente começa a comprar negócios, a investir em tecnologia, a investir em time, equipamento, em um monte de coisa. Então esse foi game changer para mim. Então, assim, quem puder pensar semelhante ou distribuir o mínimo possível, você vai criar uma obrigação de investir no seu próprio negócio. E o seu próprio negócio é o maior retorno que você pode ter. Porque, cara, é onde cada R$ 1 de resultado vai valer 20, 30, 40 e não apenas o que entra na sua conta, né? Tem a menor sombra de dúvida. O que me leva para o tema final aqui, eu queria falar um pouco desse modelo de construção de valor, né? O que está começando a se popularizar, graças a você, inclusive, né? Você está falando desse negócio de construção de equity, você e o Flávio começaram a falar isso. Então, o grande público está começando a pesquisar o que é esse troço de equity, o que é construção de valor, né? Bom, é um mundo que eu vivo a vida inteira, eu estou há 20 anos empreendendo, minha primeira empresa eu montei aos 14. Então, a vida inteira a gente está pensando, cara, como é que eu construo equity, como é que eu construo valor? Assim, de fato, eu embarquei nesse mundo de cabeça mesmo em 2011, na criação da EasyTax, lá onde, você sabe, né, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet, a gente foi um dos primeiros players do mundo, sob meu comando a empresa foi para 35 países, 420 escritórios, 20 milhões de clientes, então a gente valia mais de R$ 1 bilhão na época. A gente começou esse play ali de construção de equity, realmente descobrimos o jogo, né? Como é que joga esse jogo ali, apesar de que a descoberta custou caro, né? Eu falo no meu livro Nada Isso, eu tinha uma empresa que valia R$ 1 bilhão e eu fui tão diluído, né, com as rodadas de fundo, levantamos centenas de milhões de dólares de fundo naquele momento, que eu saí da empresa, o grupo de acionistas saiu da empresa com equity super pequeno, single digit ali, né? Então a gente aprendeu muito naquele momento que tudo bem, o jogo é esse jogo de top line e levantar fundo, mas eu estava jogando esse jogo na época errada para o Brasil, né? A gente estava ali sob gestão do PT, double digits de Selic batendo 14%, chegou a bater 16% aí no auge da Dilma saudando a mandioca, então não tinha dinheiro barato como tem hoje a Selic 2,75, né? O que era muito mais difícil levantar capital. Então, olha, o jogo é esse, mas não dá para jogar o jogo que o pessoal joga no Vale do Silício, porque lá tem muito mais capital, muito mais barato, por consequência você consegue ser menos diluído. A gente fez caminhos diferentes. Agora com uma Singu, levantando muito menos capital antes de fazer o deal com Natura, e com o G4, inclusive, a gente optou por não levantar capital, porque aí é um business completamente diferente, um business que gera dezenas de milhões de receita líquida, então não tem por que levantar capital, a gente reinveste com o próprio capital que é gerado na companhia para poder construir organização, que é o que a gente sabe fazer da vida, né? Construir organizações. Por que eu estou contando isso, Primo? Acho super importante aproveitar essa nossa audiência para a gente falar desse modelo de construção de valor, de construção de equity, para as pessoas entenderem o porquê que você opta, por exemplo, em não distribuir dividendos e ficar torrando dinheiro com qualquer outra coisa, né? Porque, gente, o equity, né, as ações da sua companhia, ele é valorizado e esse valor ele é marcado a todas as vezes que você faz o que a gente chama de rodada de funding, né? Quando um grupo de investidores topa botar um cheque no seu negócio. Então você pode falar que seu negócio vale o que ele quiser. Enquanto alguém não botar um cheque, se não apresentar um contrato de investimento com um cheque, ele não vale nada. Né? Ele só vale depois que alguém botou um cheque no teu negócio, falou, beleza, estou atestando, estou dando aqui R$ 1 milhão por 10% da empresa do Primo Rico. Pô, então a empresa do Primo Rico vale R$ 10 milhões. É tão simples quanto isso. É só assim que dá para você saber valuation. O resto é conversa, tá? Então, como que eu faço para que, de fato, né, eu consiga construir valor de modo que as pessoas queiram investir no meu negócio? Eu tenho que construir uma organização que ela não dependa única e exclusivamente de mim ou do meu conjunto de sócios. Uma organização que sobreviva caso alguma coisa aconteça com vocês. Então, por isso que eu acho interessante esse papo aqui, Primo, porque o teu modelo de negócio, né, de ser um grande influenciador, ele tradicionalmente depende de você. Os influenciadores, os grandes, eles não têm uma organização. Eles têm um grande canal de distribuição que depende deles. Você fez diferente. Você me chamou para conversar um tempo atrás e falou assim, Thales, eu estou construindo uma organização. Quais posições que eu boto aqui? A gente está crescendo pra caramba, estamos dobrando o time todo mês. Como é que eu aloco essa galera aqui? Você me fez perguntas genuínas, geralmente fundadores que estão construindo negócios mesmo, e gestores de grandes negócios, nos fazem durante os processos de interação que a gente tem. E hoje você tem uma companhia que gerou o valor perpétuo, que gerou o valor de equity, que tem valuation definido, com deals, inclusive, bom, não sei o que eu posso abrir aqui, pode ou não, mas você tem bons deals aí na mão, que te garante a perpetuidade desse negócio, porque o negócio, apesar de você ser um grande canal de distribuição, você é um dos canais de distribuição. Talvez seja interessante você abordar um pouco disso, dessa tua virada de chave para a construção de equity, para quem está nos assistindo e eventualmente
está nesse processo de construção de valor possa pegar alguns insights. Cara, o que a gente fez foi, a gente, qual que é o valor do Thiago sozinho, né? O valor do Thiago sozinho, ele é muito limitado, né? Ele é muito limitado porque, de fato, eu posso ficar doente, né? Eu tenho um sócio que é o Joel, ele caiu de bicicleta e quase morreu, cara. Né? E, porra, qual seria o impacto disso no nosso negócio? O que vem dele, né, seria muito minimizado, né, em termos de resultado. Exato. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de trazer uma série de pessoas, né, que também tem audiência para que a gente pudesse diversificar a nossa origem de tráfego, a nossa origem de receita. E a gente começou a desenvolver alguns produtos que a gente deve lançar em breve, que eles não têm o nosso rosto. Ou seja, em que, nesse caso, as nossas marcas seriam distribuidores, né? E esses produtos, eles devem andar sem a gente. Então, a gente começou num play individual, começou a diversificar nossa origem de tráfego, isso aí começou a minimizar nosso risco, começou a adicionar novas fontes de receita, começou a comprar outros negócios, até o ponto em que a receita que vinha exclusivamente do Thiago, por exemplo, ela se tornasse pequena ou irrelevante. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo e, com certeza, traz muito mais previsibilidade, muito mais segurança e deve trazer mais resultado também, né? Então, é um caminho interessante que a gente seguiu. Eu tenho uma hipótese, cara, que inclusive esse caminho que você decidiu seguir, que é super inteligente, tá, cara? Eu te falei isso no private, tô falando publicamente aqui. Eu tenho uma hipótese que ele diminui teu custo de aquisição, inclusive de leads aí, no teu caso de seguidores, né, para aumentar teu canal de distribuição, porque você começa a cercar a internet. Então você pega alguns dos melhores conteúdos da internet, Bruno Perini, Joel J, que são caras incríveis, assim, que eu realmente... São caras que eu quero assistir todos os dias, tá? E olha que eu sou super seletivo com o meu tempo para poder investir em conteúdo, porque simplesmente não falta tempo, né? Então você pega alguns dos melhores conteúdos do Brasil, cerca essa galera, e quando vocês definem que vão distribuir algum produto, né? E por mais que vocês diversifiquem os produtos de acordo com a persona que cada um atinge ali, o tal do ICP que eu falei no início, né? Isso cria um movimento quase que de convexidade, eu diria, né? Tua perda, ela tá fadada ali no máximo, pô, o negócio deu errado, vai a zero, mas o teu ganho ele fica muito ilimitado, né? Então acho do grande caralho que você fez, cara. Acho que eu nunca tinha parado para falar isso publicamente da tua cabeça como empresário, tá? Você é conhecido por ser um grande financista, mas você é um puta de um empreendedor, meu querido. Puta Obrigado. de um empreendedor e com um coração gigante. Thiago, brigadão, meu camarada. Tamo junto, Thales. Um abraço, galera.